Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luquini, estamos juntos aí novamente, graças a Deus. E vamos iniciar a nossa aula aí falando da biotecnologia, tá? A gente está no final do capítulo 4. Depois de a gente ter falado sobre os corais de Recife e sobre os mangues, a gente entra falando aí da biotecnologia, logo ao final do capítulo aí. Tudo bem? Biotecnologia faz referência aos alimentos transgênicos, ou seja, aos alimentos produzidos em laboratórios, tá? Esse aqui é o símbolo dos produtos transgênicos, é o selo dos transgênicos, né? E que tem uma legislação no Brasil, uma lei no Brasil, que obriga que os produtos ou mercadorias que forem produzidos à base de transgênicos, de material transgênico, principalmente que faz referência aos que são derivados de milho e amido, devem vir com esse símbolo aqui, tá? Esse triângulo amarelinho com T de transgênicos. A gente vê nessa figura aqui uma maçã, né? Um limão com casca de maçã. E aí eu tenho aqui a seguinte questão: o que são os alimentos transgênicos? Os alimentos transgênicos são aqueles alimentos, né, produzidos em laboratórios que têm seus códigos genéticos modificados, tá? A proposta aí dos cientistas é de produzir alimentos mais resistentes às intempéries ambientais e mais resistentes às pragas, tá? E também da alteração da vitamina de alguns deles com o fim de beneficiar a sociedade, ao consumidor, tá? Só que é o seguinte, existem muitas dúvidas no entorno dos transgênicos, tá? Ao que se refere à questão da saúde e à questão ambiental. São questões que não foram respondidas ainda. Existe um grupo de oposição que diz que os alimentos transgênicos, esses aqui são alimentos cancerígenos, porém não há prova concreta, né? Se realmente alguém faleceu de câncer por causa do consumo de alimentos transgênicos. E de que eles geram impactos ao meio ambiente também, e principalmente ao solo. Também não se tem uma resposta precisa sobre isso, tá? Vamos seguir mais adiante aí, tá, pessoal? Tudo bem? Vamos ficar atento aí, gente. Os transgênicos no Brasil, eles foram aprovados aí, a produção de transgênicos no Brasil, isso foi aprovado no governo Lula, em 2008. Eu imaginei que fosse 2006, tá? E o Brasil é muito forte na produção da soja transgênica. Aqui eu tenho o clássico, né, do algodão, o milho e a soja como transgênicos, a produção de transgênicos no Brasil. A gente tem aqui os dados de 2008, 2013 e 2014. Aí a gente vê a crescente da produção de algodão transgênico de 2008 para 2018, né? Subiu de 14,2% do total de algodão produzido no Brasil, o algodão transgênico em 2008 para 83,9% do algodão brasileiro é produzido à base da biotecnologia, à base dos transgênicos. Em todos eles a gente vai ver uma crescente vertiginosa. E o que vai se destacar mais será a soja. Você vê a questão do milho transgênico, né? Você tem aqui 8,3%, né, da produção de milho em 2008 era a base de transgênicos. Em 2018 fechou com 89%. São alguns dados que a gente vai estar analisando aqui. E vou comentar um pouco sobre esses dados, sobre a dinâmica e a lógica capitalista da produção de transgênicos. A soja vai crescer de 64%, a soja ela já larga na frente, bem na frente do milho e do algodão, tá? Só que o crescimento dela percentual será um pouco menor, mas ela vai atingir quase que 100%. Em 2018, 95,8% da soja é produzida à base de transgênicos, tá? O que acontece, pessoal? O que nós consumimos de soja? Nós não consumimos a soja de fato, mas consumimos muito óleo de soja, tem também o suco de soja, leite de soja e a carne de soja. E boa parte disso aí é a base de transgênicos. Milho, a gente tem muita coisa produzida à base de milho
né, e também a base do amido do milho, tá? Um exemplo clássico aí, além do milho, é a questão do fubá, tá? E a questão dos salgadinhos que a gente consome, né? Dos biscoitos aí salgadinhos, do croquero, fandangos, essa galera aí. E muitos desses produtos, eles vêm lá com aquele tezinho amarelinho indicando que são produzidos à base do milho transgênico. Qual que é a lógica da produção capitalista dos transgênicos? Olha, gente, isso aí pode ser questão de testinho, hein? Fique ligado aí. A lógica é o seguinte: as sementes, o que acontece na produção de transgênicos, não se produz o fruto, produz a semente. Então, as empresas biotecnológicas, elas vão modificar os códigos genéticos das sementes da cultura a ser produzida, a semente da soja, do milho e do algodão. E tem outros produtos também. Eles propõem produzir uma semente, né, a famosa semente selecionada, que é mais cara. A empresa detém a patente da produção do transgênico, tá? A patente da semente, que seja mais resistente às intempéries, mais resistente às pragas do campo e que, teoricamente, tenha alguma fonte de vitamina que venha fazer bem para a saúde do consumidor. Só que é o seguinte, vamos imaginar que é uma empresa famosa, a Monsanto, que eu vou estar falando dela aí posteriormente. A semente da Monsanto, ela não vai aceitar qualquer agrotóxico ou defensivo agrícola, tá? Vai ter que ser um específico, vai ser um produzido por ela mesma. Então, o produtor que compra uma semente de soja e que vai necessitar de defensivos agrícolas, vai ter que comprar um direto da Monsanto. Então, você vê que a cadeia de produção é fechada dentro dos transgênicos. Essa é a lógica, né? Você tem uma lógica econômica muito forte por trás da produção dos transgênicos, tá? Vamos seguir aí, pessoal. Seguimos adiante. Aqui eu tenho os transgênicos liberados no Brasil, que são os cultivos geneticamente modificados e atualmente liberados para o plantio comercial em território brasileiro, pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CTN-Bio. Essa informação aqui é uma informação extra, tá? Que eu estou colocando para vocês aí. Vocês não têm essa figura aqui na apostila, tá bem? Eu tenho aqui a presença da Monsanto, a presença da Dow, Syngenta, DuPont e Bayer, que giram, né, no entorno aqui da produção do milho transgênico, tá bem? E aí depois eu tenho a produção do feijão transgênico. Olha só que dado interessante, pessoal. Isso é produzido pela Embrapa, tá? Que é uma empresa brasileira. Na produção do algodão, nós temos aqui a Monsanto, a Dow e a Bayer. Esses conglomerados, que são grandes empresas transnacionais, né, que não têm a sua sede no Brasil, exceto a Embrapa, estão aqui no rol da produção dos transgênicos no Brasil. Soja, eu tenho a Monsanto, Bayer, a Embrapa e a BASF, tá? E aí eu tenho nessa tabela aqui, ó, o nome das empresas ou conglomerados, tá? E o país de origem. A Bayer é muito ligado a gente lembra muito da indústria farmacêutica, tá? Mas sendo conglomerado, eles não se limitam a produzir somente medicamentos. Também vão investir aí na produção agrícola. Inclusive, todos eles vão investir aqui nos defensivos agrícolas. A Bayer tem a sua origem na Alemanha. A Bayer e a BASF, na origem alemã. A BASF tem uma história muito interessante. Já na Primeira Guerra Mundial, quando se produziu muita arma e muita pólvora para a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. A Dow Chemical Company, né? A Dow, ela tem a sua sede nos Estados Unidos, ok? A empresa DuPont, né, tem a sua sede em Michigan, nos Estados Unidos. A Embrapa, tá? Empresa brasileira de pesquisa da agricultura, tem a sua sede no Brasil. A Monsanto, a sede da Monsanto é nos Estados Unidos, mas só que a Monsanto faz parte de um conglomerado da Bayer. A Bayer, a empresa alemã Bayer, que detém os direitos sobre a Monsanto, que tem a sede nos Estados Unidos. A Syngenta, isso me parece quase que um nome mexicano, um nome em espanhol, porém, ela vai ser resultante da fusão de empresas da Áustria, da Inglaterra e da Suíça. Então a gente vê que o mercado europeu e americano, né, são muito atuantes no Brasil,
na produção dos transgênicos, né? Do clássico aí dos transgênicos. Tá bem? Sobre transgênicos e questão ambiental, nós temos um conflito muito grande entre os ecologistas e os desenvolvimentistas. Quem são os desenvolvimentistas? São os empreendedores, né, que representam as grandes corporações dos transgênicos. Existem muitas dúvidas que pairam sobre os transgênicos. Aquilo que eu comentei para vocês, né? Olha, quem consome alimento transgênico corre o risco de adquirir o câncer. E aí você tem aqui, né, um fruto transgênico falando com as pragas do campo aqui, ó. Experimenta. Acho melhor deixar o homem experimentar primeiro. Então isso aqui é uma crítica sobre a questão que envolve a saúde, né, no entorno da produção de transgênicos. Embora transgênicos, as empresas biotecnológicas vão afirmar outra coisa. E assim como aconteceu na Revolução Verde 1, né, uma coisa que eu não falei para vocês, o transgênicos é decorrente da Revolução Verde 2. A Revolução Verde 1 acontece na década de 60, quando se propõe, né, a aplicabilidade da tecnologia e da ciência e da mão de obra qualificada no meio agrícola, com utilização de máquinas e agrotóxicos, com o fim de produzir a maior quantidade de alimentos em menor espaço de tempo, para acabar com a fome no mundo. Mas isso não aconteceu. Hoje se produz muitos alimentos, mas a fome se mantém. E aí você tem outra crítica aqui, que a produção de transgênicos vem com essa mesma lógica, produzir maior quantidade de alimentos para acabar com a fome no mundo, né? Além de produzir culturas que venham beneficiar a saúde dos consumidores. Aí você tem uma planta conversando, uma planta orgânica com um transgênico. O transgênico diz que está faltando alimento no mundo, mas não tinha inventado um tipo de planta que ia acabar com a fome? Ah, não estou sabendo. Tá? Vamos seguir aí, gente. Alguns benefícios, aqueles que defendem a produção dos transgênicos. Alimentos para os países em desenvolvimento. Essa aqui seria a proposta teórica, de produzir a maior quantidade de alimentos para os países em desenvolvimento que sofrem com a questão da fome e da pobreza. Vou ler para vocês aqui. O arroz dourado geneticamente modificado para conter vitamina A pode ajudar cerca de 2,7 milhões de crianças que sofrem com a deficiência dessa vitamina, causando cegueira e podendo levar à morte. O milho tolerante à seca pode diminuir os danos causados pelas mudanças climáticas, como a seca de 2012 nos Estados Unidos, que custou aos agricultores aproximadamente 18 bilhões de dólares. Daqui a 20 anos, a população da Terra precisará de 55% mais alimentos do que consegue produzir hoje, com as mesmas quantidades de recursos. Os transgênicos podem ajudar a atender essa demanda. Então você vê aqui, né, uma justificativa do que eu comentei nos slides anteriores. A produção de transgênicos em benefício à saúde do consumidor. Os transgênicos resistentes às intempéries e mudanças climáticas, né? E a proposta aqui da produção de transgênicos para acabar com a fome no mundo. Mas acontece o seguinte, pessoal, né? A gente vê sempre aí o Brasil batendo recorde na produção de soja, outros países produzindo muita carne, milho e tal, mas a fome continua, porque o problema da fome não se deve à produção de alimento, mas se deve sim à distribuição de renda, que é muito desigual, se deve à pobreza. A questão da fome é uma questão política, tá? Porque a gente não vê assim a igualdade de oportunidades entre as pessoas no mundo, né? Alguns têm mais oportunidade para se alimentar melhor do que os outros, então pode produzir a quantidade que for, né, de alimentos, que não vai resolver a questão da fome. Se a questão da distribuição das riquezas, se a valorização do mercado de trabalho não acontecer. Vamos ver aí os pontos positivos e negativos da produção de transgênicos. Os benefícios: desenvolvimento de espécies com características desejáveis, maior resistência dos alimentos, frutos que permanecem com sua consistência e sabor inalterados por vários dias, alteração do valor nutricional, a produção de tomate com maior quantidade de licopeno, que é uma substância que protege contra o câncer de próstata, e a maior produção agrícola. Os riscos: possibilidade de aumentar a alergia, desenvolvimento ou transmissão de resistência a agrotóxicos, aparecimento de novos vírus, o empobrecimento da biodiversidade,
com a eliminação de insetos e micro-organismos, o desconhecimento das consequências em longo prazo dessas modificações genéticas, desenvolvimento de super ervas daninhas que podem semear doenças e o equilíbrio da natureza. Então é muito difícil da gente fechar, né, um ponto aqui na questão dos transgênicos. Afinal de contas, os transgênicos fazem bem ou fazem mal? São questões que não foram respondidas, mas acontece que os transgênicos têm ganhado muito o mercado, né? O mercado a nível global. Aqui a gente vê os salgadinhos produzidos aí com materiais à base de transgênicos. Você chega no mercado também, aqui você tem a galera do Greenpeace, né? Que é uma ONG ambientalista, que vai bater de frente com os transgênicos, no que se refere à questão socioambiental, a questão de saúde, a questão do meio ambiente. Tá bem? Gente, então a gente vai encerrar aí o capítulo 4, né, com a biotecnologia. Espero que esteja tudo bem com vocês e que em breve a gente se encontre. Tá legal? Grande abraço.